No Alesp Cidadania de hoje, nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto FI, uma organização não governamental que assessora pessoas físicas e jurídicas que procuram fazer doações para encontrar as organizações que estejam de acordo com o seu propósito. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar conosco. Eu te lembro também que nós estamos em multiplataformas. Aqui no estúdio eu recebo o Marcelo Stella, ele que é coordenador de projetos do FI. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado por você estar aqui para dividir com a gente aí as suas experiências e falar cada vez mais aí do projeto. Obrigado. Eu que agradeço o convite, viu, Ranieri? Muito feliz de estar aqui, toda a organização também. Eu já sei que esse trabalho é feito por muita gente, né? Para ter aí um resultado positivo, quando se trata do terceiro setor, que a gente sabe que é o terceiro setor que leva esse país aí nas costas muitas vezes, a gente sabe que tem muita gente por trás e a gente já começa falando, né? Do voluntariado que talvez ajudem vocês, né? Das outras pessoas que estão envolvidas também ali no Instituto. Como que esse Instituto nasce para ajudar outras pessoas? O FI, ele tem 10 anos, né? Ranieri, a gente completou agora no começo do ano, no primeiro semestre. Nesses 10 anos, a gente já apoiou aí mais de 3 milhões de pessoas envolvidas nos projetos. São mais de 200 doadores, 260 doadores, 215 milhões movimentados para o setor e mais de 1.960 projetos, mais ou menos. A gente é uma equipe de 15 pessoas, tem um escritório aqui em São Paulo, no Rio, e a gente, através de um sistema próprio, a gente faz, né, os apoios e faz as prestações de contas, o acompanhamento das atividades, a relação com os nossos doadores, com as empresas, para fazer com que o dinheiro, né, a doação deles, o investimento social, chegue na ponta da melhor maneira possível. É aquilo, né? Muita gente tem ali um valor para ser doado, né? Muitas empresas querem fazer parte disso, mas às vezes não sabe para quem, né? Para onde, como que isso funciona. Como que essas empresas chegam até vocês? A gente, acho que é interessante falar, né, que a fundadora, que é a Luísa Serpa, ela trabalhava num instituto chamado Instituto Ásia anteriormente, que era Marcos Flávio Ásia, um filântropo que era do mercado financeiro. Ele fundou uma instituição que a ideia dele era fazer essa, né, esse meio de campo entre as organizações e os projetos, que ele falava, as pessoas doam de forma muito pouco estratégica, de modo pouco recorrente, sem muita estratégia, sem muita organização. Então essa ideia de fazer um meio de campo começou com ele indo atrás dos amigos ali do mercado financeiro para conectar. Isso foi, a Luísa trabalhou para ele como analista de projetos, depois ela trouxe esse modelo, né, com ela, porque ela flexibilizou para atender empresas, né, o Marcos Flávio só queria atender as pessoas físicas, e desde então tem sido muito uma captação que a gente fala, né, a partir dessa rede que foi começando, um pouco no boca a boca e também das próprias redes sociais, das nossas participações em eventos, né, da indicação de parceiros que estão com a gente, que vai conectando também nós a outras instituições, né? Sejam empresas, pessoas físicas, famílias, outros institutos, né? Então tem corrido muito assim da nossa história, nossa trajetória e também dos fóruns, lugares que a gente participa. Ou seja, até para a gente fazer essa doação é preciso que a gente também tenha um planejamento. E ninguém se importa, que nem você falou, né? No começo ali, quando vocês começaram a fazer a captação ali dessas pessoas, vocês perceberam que era de forma desordenada, vamos dizer assim, essa doação, né? Ou seja, é preciso que tenha ali um planejamento. Sim, sim, e até quando a gente vai vendo, né, algumas famílias que estão com a gente já há muitos anos, pessoas físicas, né, você de fato vê resultados muito grandes, né, e muito relevantes quando você começa a dialogar com as instituições que a pessoa faz a doação, né, e vê o que elas precisam, quais que são os gargalos, os principais desafios, e aos poucos você vai planejando, né? Ó, esse ano a gente vai doar tanto para fazer isso, ano que vem vai doar tanto para isso, esse valor vai ser livre, esse valor vai ser para equipamento, e isso vai sanando, né, os pontos que são ali pontos de dificuldade da organização e vai fazendo com que ela possa crescer e entregar, né, o serviço para a ponta ali para quem ela tem de forma cada vez melhor, né, com mais eficiência, qualidade, enfim. Olha, eu sei que muita gente está assistindo a gente nesse momento e fala assim, ai, nossa, mas eu tenho um pouquinho de dinheiro e eu queria destinar esse pouquinho que eu tenho aí todos os meses para alguma instituição, né, alguma ONG. É possível que isso aconteça? Sim, a gente até encoraja que toda doação ela é importante, né? Não importa o valor dela, seja ela, né, de R$10 por mês, R$50 por mês, isso faz uma diferença tremenda para todas as organizações do Brasil, né? E não precisa pensar numa organização gigante como Médicos Sem Fronteiras, né, as famosas, quer dizer, elas também necessitam, né, é importante, elas têm também seus projetos, sua estrutura, mas às vezes a organização de bairro ali, né, que o pessoal
às vezes não pensa, né? Mas todas as Santas Às Casas, vezes nem sabe, né? Nem sabe que ali no bairro tem. Não, mas todas as Santas Casas são organizações filantrópicas sem fins lucrativos. Elas recebem doações, né? E elas atendem a maioria da população do Brasil em todos os rincões do país, né? Então elas são fundamentais. Então doar para uma Santa Casa, para um educandário, né? Para a organização ali próxima de você, seja seu dinheiro, seu tempo como voluntário, né? Para estar ali. Enfim, toda organização precisa da sua doação, seja ela através do seu tempo, inteligência ou valor monetário. Interessante você falar dessa questão ali da Santa Casa. Eu já peguei muita gente achando, né, e falando ali, eu não vou fazer doação para a Santa Casa porque ela já ganha dinheiro do governo federal, já ganha dinheiro do governo, né? E não, quando você vai visitar inclusive a Santa Casa, você vai ser atendido, alguém ali da Santa Casa em algum momento vai lá, inclusive fala ali, né, das doações, pede doações. Sim. Muita gente se engana com relação a isso, é bom que tenha a informação correta. Sim, sim, e na verdade são muitos desafios que as ONGs do Brasil inteiro enfrentam, né? Principalmente recursos, mas não só isso, né? Então, você vê, tem organizações de ponta, como por exemplo o GRA, que combate o câncer infantil, né? Uma organização que sempre está ali fazendo vários esforços, corrida, há várias maneiras de você se engajar e doar para uma organização, né? Às vezes a pessoa tem alguma desconfiança, mas, por exemplo, a possibilidade de você comprar uma caneca, uma camiseta da organização, fazer um aniversário solidário, que em vez de você pedir presente para você, você pede doações para uma instituição. Há várias maneiras de organizar o doar, né? O mais importante é que você se conecte com uma organização que faça sentido para você, né? Do que você acredita, seja no seu território, seja em outro lugar, e que você mantenha isso, né? Uma continuidade, né? E se aproxime do projeto, né? As organizações gostam que as pessoas se aproximem, né? Que o doador não tenha uma relação fria. Isso, inclusive, motiva a que você, enfim, né? Seja um embaixador daquilo e tenha cada vez mais confiança, né? Porque o FII existe um pouco para isso, para dar essa confiança para as pessoas de que o que elas estão investindo, né? A organização que elas estão investindo é idônea, que o projeto está sendo realizado da melhor forma possível, né? A gente existe para isso, mas é uma coisa que a nossa fundadora Luísa sempre fala, que um dia ela quer que o FII não seja mais necessário, que não seja preciso que a gente faça mais isso, que as pessoas doem com confiança, estejam próximas dos projetos, mas enquanto isso não acontece, a gente tem um papel a cumprir, né, para estimular as doações e acompanhá-las. Esse papel é fundamental, né? A gente sempre fala que o povo brasileiro, culturalmente, é um povo que ajuda, é um povo voluntário. Na tua experiência, falta mais? É preciso que tenha mais, cada vez mais, essa ajuda da população? Eu acho que a gente no Brasil acaba se mobilizando, como a gente viu recentemente, né? O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, o que foi a pandemia, né, da Covid. Houve uma mobilização muito popular, né, muito intensa nesses momentos de tragédia, né? O povo brasileiro acaba sendo muito mobilizado nesses momentos de comoção nacional, né? E aí quando passa essas fases, a coisa acaba descendo um pouco o nível de intensidade e engajamento, né? E acho que isso em toda a sociedade, né, em todas as camadas, vamos dizer assim, né? Acho que é importante a gente olhar, né, para a atuação do terceiro setor, né, que é um setor bastante grande, tem pesquisas que já colocam que movimenta quase 4,7 bilhões. Eu né, brinco falando que ele carrega o Brasil nas costas. Exatamente, né? Enfim, pensa isso, né? Se uma Santa Casa não funciona, né? Como é que as pessoas vão receber atendimento? Se aquela creche ali, aquela instituição que está fazendo o contraturno, como é que a mãe vai deixar a criança e poder trabalhar, né? Então, acho que é mais um olhar, né, para quanto essas pessoas, né, são pessoas aí que estão no terceiro setor, cotidianamente estão trabalhando, né, para melhorar o ambiente do Brasil, educação, saúde, e quanto que precisa de um apoio contínuo e não só, né, no momento que há uma catástrofe, né, ou alguma coisa que causa uma comoção, né. Então acho que tem esse lado que é necessário esse olhar que às vezes não tem tanto em todas as camadas da população, eu diria, né, não só na população de elite, na população, né, mais pobre, mas há muita mobilização no Brasil, né, mesmo das camadas populares, né, mas às vezes muito mais quando em situações emergenciais do que na vida cotidiana, né, no dia a dia. Marcelo, e esse apoio contínuo talvez seja o grande desafio do trabalho de vocês? Eu acho que sim, apesar de que na nossa experiência, né, principalmente os doadores pessoas físicas, mas empresas também, né, a gente tem uma continuidade muito grande, né, porque de fato, quando a pessoa vê, né, que a doação que ela está fazendo para uma instituição, né, vou dar um exemplo assim, a gente tem alguns apoios na região de Tietê, né, no interior de São Paulo, para um pequeno educandário, para um lar de idosos, para uma casa de crianças, né, que faz o acolhimento de crianças que sofreram violência, né. Então, ao longo dos anos, quando você vai vendo, você troca uma janela que um idoso não conseguia fechar, você
põe energia solar num educandário que vai economizar luz, vai poder investir mais, você dá capacitação, você melhora a infraestrutura, você vai vendo que ele vai podendo entregar cada vez melhor o serviço e vai tendo uma atuação ali naquele contexto cada vez mais relevante, isso engaja, né, aquele doador. Ele vai visitar, conhece, ele lê os relatórios, as histórias de quem está lá. Ele sabe que ele mudou aquela realidade, né? Exatamente. Com pouco ali, talvez, que ele tenha doado. E quando você cria um vínculo com isso, dificilmente a pessoa volta atrás, porque cria um senso de responsabilidade, né? Justamente. E isso é muito importante e a pessoa vê que a contribuição dela, né, para a sua cidade ali, né, uma família que ali é da região, né, que tem uma história com a região, então quer dizer, eles estão construindo um legado ali, né? Quer dizer, construindo um legado pessoal, né, da sua família, mas também para toda a sociedade, né? Enfim, repartindo aquilo que eles colhem de frutos do trabalho deles, né, dos investimentos deles. E é natural que as pessoas desconfiem, né? Porque a gente vê muito isso, por exemplo, o comércio, às vezes a gente vai num comércio e aí alguém fala assim, você não quer deixar uma moedinha, R$2, comprar uma revistinha que está ajudando não sei quem. E às vezes, não, eu não estou vendo para onde esse dinheiro está indo, né? Eu prefiro doar presencialmente, eu prefiro ver, né, para saber o que está acontecendo. E é comum chegar isso até vocês? A pessoa vai lá, faz a doação e fala assim, olha, mas eu quero conhecer o projeto. Sim, sim. É comum, mas a gente estimula mesmo, né? Quer dizer, não é necessário já começar, né? Não precisa começar grande, pode começar pequeno, né? Começar às vezes com uma pequena doação, como voluntário, para conhecer, se sentir confortável, entender o trabalho e aos poucos você vai ganhando, né, uma intimidade com aquele projeto e com aquela organização, que às vezes a pessoa pode até se surpreender do tanto que ela vai acabar se envolvendo ali, né? Ela pode começar achando que vai ser algo, né, super pequeno e acabar se envolvendo muito mais, às vezes virando um grande embaixador e nunca imaginar aquilo. Então a gente sempre faz visitas, né? Todos os apoios que a gente faz, a gente procura visitar, a equipe do FII vai. Se não, a gente sempre chama os doadores, né? A gente organiza também visitas para as pessoas das empresas que não conhecem, até, enfim, aberto nas nossas redes sociais, lá no Instagram do FII, @instituto_FII, lá a gente coloca coisa, vamos visitar o projeto tal, quem quiser ir conhecer como funciona uma organização, porque às vezes as pessoas desconhecem mesmo, que ali no bairro e tal, e a gente leva, apresenta, faz um encontro, toma um café, conversa com as lideranças. Isso tudo é importante para aproximar as pessoas, né? Às vezes elas se sentem distantes, né? Mas a gente estimula muito e acho que isso é fundamental para as pessoas desmistificarem, né, o setor em si, né? A gente vê, né, não pode se dizer que não existem organizações que às vezes não fazem as coisas corretamente, mas eu garanto, assim, no trabalho da gente, a gente vê muito mais organizações corretas que fazem um trabalho sensacional, pessoas que são muito esforçadas do que as outras que fazem um trabalho incorreto, pouco transparente. E eu ia chegar nesse ponto, né? Vocês fazem uma filtragem dessas organizações que procuram vocês para pedir ajuda, né? Me ajuda aí, joga o povo para ajudar a gente aqui. Sim, a gente tem o site, né? Pelo site a gente até divulga no site os projetos que a gente já apoiou. Então no site ali, quem quiser conhecer uma ONG bacana e tal, os projetos que a gente apoia estão todos lá listados, né? Então já é de certa forma, um filtro para quem quer conhecer organizações e projetos interessantes em todo o país. E no nosso site tem um lugar para as ONGs se cadastrarem, e aí vai direcionar para um outro sistema. A gente tem um sistema próprio com mais ou menos uns 3.000 cadastros de organizações de todo o país, e é por lá que é a primeira porta de entrada que a gente diz para a gente conhecer a ONG e poder indicar para uma família, pessoa física, empresa que vem até nós, né? E ali lá a gente dá uma olhada, né? Tem o CNPJ, os dados básicos, ata, estatuto, documentações, certidões negativas, tem um questionário para a gente entender a ONG e para a gente verificar se ela está conforme, né, juridicialmente, né, está ativa, enfim, né, conforme as regras brasileiras. E a partir disso a gente valida esse cadastro quando ele está completinho, com toda a documentação certa, CNPJ, as redes, e-mail, contatos, e ela vai ficar disponível ali no nosso site, elegível a receber apoio. Se aparecer um doador que tenha relação com o que ela faz, com o território dela, a gente vai buscar lá, vai falar com ela, olha, chegou essa possibilidade, você tem interesse? Ele vai dizer sim, a gente vai apresentar, se tudo der certo vai receber o apoio e vai ser acompanhado do início ao fim. Agora, esse também é um trabalho que né, quebra barreiras, né, além das fronteiras. Vocês estão praticamente aí também em todo o Brasil, de olho, né, o que acontece no país inteiro. Eu digo que o nosso trabalho principal é fazer esse apoio, mas eu digo, né, que as organizações como o FII, que são intermediários, né, eles fazem um trabalho de tradução, né?
Então a gente traduz muitas vezes a linguagem daquele indivíduo ali que procura a gente, que não conhece nada sobre ONG, sobre setor social, sobre educação, sobre saúde, sobre assistência social, e a gente faz com que ele entenda também a base, e assim como a base ali é a ONG local, entenda como se comunicar com esse doador que dificilmente tem a mesma linguagem que eles, né? Então, acho que o maior desafio é esse, né? Todo momento a gente está conversando com lideranças que às vezes mal são alfabetizadas no interior do Pará, de uma comunidade de artesãs ali que faz um trabalho sensacional, incrível, mas que ela precisa comunicar para esse doador dela os resultados, a prestação de contas, que tudo está ok, né? E a gente auxilia essas pessoas, né, a traduzir a sua linguagem para esse doador, né? Então acho que essa ponte é uma ponte de linguagem mesmo, né? De fazer com que esses mundos se comuniquem. E quando eles conseguem se comunicar, a gente vê que muita coisa potente acontece, né? Porque um vai aprendendo do lado do outro e vai descobrindo junto as formas de colaborar, né? Enfim, acho que é isso que a gente... É um desafio bem grande, cotidiano, que a gente faz. Quando a gente para pensar, né, nesses rincões aí, né, nesses lugares quase que inacessíveis, quando a gente joga isso lá para os ribeirinhos do Amazonas, né, ou então lá para o Nordeste, que é um povo tão castigado, quando a gente fala do Maranhão, que segundo o IBGE é o estado mais pobre da nossa federação, mas a gente encontra potencial, né, trabalhos magníficos e que falta às vezes essa comunicação, né, que falta essa divulgação, essa prospecção ali de possíveis doadores, né, ou seja, é um pessoal que está escondido às vezes, né, Marcelo? Sim, às vezes é um pessoal que está ali numa rotina tão intensa que não tem tempo de se dedicar a isso, né, então é isso que a gente faz também, né. E também como se portar numa reunião, o que falar, com quem falar, como falar. Como apresentar esse projeto. Isso tudo faz diferença, né? Então, quer dizer, a gente já traduz um pouco, já filtra, né? Enfim, todo o trabalho que essa pessoa faz e mostra o valor, né? Numa linguagem mais acessível também para o doador, para a empresa, né? E também busca, né, falar, olha, a gente tem que ter uma flexibilidade do uso do recurso, como essa pessoa, porque ele tem essas e essas condições, né? Então a gente também já faz um pouco esse papel, né? Inclusive, né, a gente às vezes ensina, né, as pessoas a mesclar um PDF, a como escrever melhor, a como fazer ali, enfim, inserir as coisas no sistema, né? E como a gente tem um sistema pré-formatado, ele ajuda muito, porque ele dá uma previsibilidade também para o projeto do que ele precisa entregar de informação, né? Muitos doadores, às vezes, empresas mudam os relatórios a cada semestre, a cada mês, fazem muitas exigências complementares, enquanto a gente mantém uma estabilidade disso, um acompanhamento muito próximo, né? Realmente ali ouvindo, ligando, fazendo chamada, estando próximo, entendendo as necessidades, entendendo se precisa mudar o projeto no meio do caminho, fazer um outro tipo de prestação de recursos, às vezes é justamente o que você falou, né? Pagar um barqueiro do interior do Pantanal que não emite nota, mas a gente fala, não, tudo bem, faça um recibo. A gente dá o caminho para que a organização se dedique mais a entregar o que ela precisa entregar, que é ali a saúde na ponta, a educação, e que todo o trabalho burocrático para ela seja mais tranquilo, que eles tenham tempo de fazer o que eles precisam fazer de melhor, que o que eles fazem bem, que é isso, né? Fazer o serviço de entrega de interesse público, né? Em todas as áreas que a gente sabe. Ou seja, uma assessoria completa. Esse trabalho deve ser um trabalho árduo aí, né? Porque talvez você pega ali uma ONG que está começando um projeto e quando a gente para pensar, né? Assim, a gente, na nossa experiência de conhecer pessoas, de entrevistar outras pessoas, nosso Brasil é tão rico de projetos, né? Todos os dias praticamente tem alguém aí querendo inovar, fazer a diferença nesse país, ir para o terceiro setor. Então acho que é bem bacana, mas realmente o que falta isso às vezes ali é a falta de informação, do planejamento, e aí vocês estão aí para ajudar essas pessoas. Vocês têm um escritório também no Rio de Janeiro. Isso, é a nossa sede lá. A sede é no Rio de Janeiro. Tem uma vista lindíssima para Ipanema, é aberto para as pessoas conhecerem, para os projetos. Aqui em São Paulo a gente está na Rua Itapeva, então também a gente está sempre aberto a conhecer, podem mandar e-mail, né, para o contato, então para o e-mail das pessoas da equipe, a gente sempre responde. A gente sempre conversa com organizações novas que queiram conhecer a gente para entender, para explicar como funciona. Isso faz parte da nossa rotina, né? Enfim, inclusive, às vezes até comentando sobre o que é que eles querem que a gente comenta. E tem uma coisa que é muito importante, né? Que é isso, né? A gente não tem nenhum tipo de restrição a apoiar novos projetos. Desde que a gente vá lá, identifique que é bom, faça sentido para os nossos doadores, para as empresas, a gente vai, indica, apoia, não tem nenhuma questão quanto a isso, né?
E até isso que você falou, né, a gente teve muito retorno de organização que começou recebendo uma pequena doação da gente, com a experiência foi ganhando mais, foi entrando com outros parceiros, depois até às vezes depois saiu da nossa carteira, mas continua alçando voos maiores, cresceu, Legal. se desenvolveu, né? Porque a gente também procura dar uma assessoria de capacitação, né, para fortalecimento de capacidades internas administrativas, de captação, de transparência, de governança. Enfim, a gente sempre tenta repassar todo o conhecimento que a gente tem desse trabalho, né, que a gente faz, para que a organização se fortaleça, né, tenha uma estrutura sólida, uma estrutura necessária para ela entregar e que ela se dedique cada vez mais a atuar na ponta com a qualidade que é necessária. Né? Agora eu vou te colocar numa saia justa, né? Vamos falar de algum projeto aí que você queira destacar, que a gente pode dar exemplo aqui de sucesso, né? De doação. O que a gente tem aí? Olha, tem um exemplo que é público, que é até interessante das pessoas saberem, procurarem, né? A gente cuida do legado filantrópico da família do ex-ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, né? A família dele doou através da gente um legado que a gente construiu em conjunto com eles, chamado Legado Márcio Tomás Bastos, né? Leva o nome dele, Legado MTB, existe o site, né? E é um legado voltado só para projetos de direitos humanos. Legal. Principalmente lida com população egressa, né? Enfim, com advocacy no STF. E a gente tem um caso muito interessante que o Márcio, né, ele fundou uma organização social chamada IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, né? Ele doou o seu escritório para ser a sede dessa organização, né? Era uma organização que luta para a garantia de direitos, né? E a gente apoia a estratégia de advocacy deles. E muito recentemente, né, quer dizer, uma história que o Márcio começou, a família continuou, e eles recentemente conseguiram libertar uma pessoa que tinha 70 acusações que estavam pesando contra ela, o Paulo. Era um caso que eles pegaram como exemplo, né, uma pessoa que estava sendo acusada injustamente em várias áreas, e eles foram derrubando uma a uma acusação, e ele conseguiu ser liberto por uma decisão do STJ. E os ministros do STJ pontuaram, né, como aquele caso era absurdo, e eles levantaram essa bola, né, do erro judiciário, né, de como as pessoas pobres, periféricas do Brasil, né, negras principalmente, não têm acesso à justiça, têm seus direitos sistematicamente violados. Sim. E como é importante que a gente olhe para essas condenações injustas, né, que estão lotando aí as cadeias do Brasil, muitas vezes por pessoas que poderiam estar encaminhadas para outros lugares, que dali não deveriam estar lá. E estão lá, né? Então, acho que esse caso do legado é muito importante, fora outras organizações que eles apoiam e prestam um serviço, assim, eu diria, fundamental para o Brasil e para a democracia e para o sistema de justiça brasileiro, assim, algo que a gente tem muito orgulho de fazer lá e é um grande exemplo de atuação, que é muito marcante. E isso faz a gente pensar, né, nesse país tão desigual que a gente tem, né, e que se não fosse o trabalho do terceiro setor, acho que muita coisa ali não ia ali para frente. Por isso dessa responsabilidade que vocês têm ali de fazer realmente um trabalho muito sério, né? E sempre fazer essa filtragem para saber o que está fazendo um trabalho ok ou não. Então, assim, eu sempre vou repetir, não deve ser fácil, né? E, mais uma vez, eu queria que a gente destacasse também da importância do voluntariado, né? Eu acho que isso para vocês ali é a cereja do bolo. Sim, sim, a gente vê, né, no FIA a gente tem a atuação de algumas pessoas como voluntariado, como voluntários, nos auxiliando principalmente, né, nas rotinas internas, a melhorar, né, os nossos processos, a nossa forma de organização. E a gente vê também que as organizações, né, precisam muito dessa atuação no dia a dia, seja, né, o voluntário que vai estar lá cuidando do bazar, ajudando a vender as coisas, a pessoa que vai divulgar aquela organização, fazer um trabalho para fazer o site, enfim, há várias formas de atuar e estar numa organização auxiliando ela não só com dinheiro, né, mas com sua competência, com seu tempo, né. Isso com certeza no Brasil é uma coisa que assim segura muito a atuação do terceiro setor, né, e é possível doar, como eu disse, de várias formas, né. E assim a gente tem um trabalho bastante complexo, né, muito difícil às vezes, a gente vê realidades muito difíceis, muito sensíveis, né, não é fácil, às vezes a gente vai visitar projetos, casas das pessoas, né, que tiveram reformas e às vezes são casas muito precárias, mas também a gente vê quando a gente entrega a reforma de um banheiro, de uma cozinha, uma cirurgia, uma escola melhor, uma creche melhor, uma pessoa que foi liberta de processos que estava injustamente acusada, né, isso é muito gratificante quando a gente sabe que um pouquinho da nossa mão, né, da nossa atuação fez parte daquela conquista ali também.
Eu acho que a gente tem aquilo na cabeça de que a pessoa que está recebendo ali é que está sendo a mais beneficiada de tudo, e não é às vezes, né? Quando a gente faz o bem, acho que a gente, para a gente isso é muito maior, não é? Eu diria que a doação, né, é um investimento que dificilmente alguém vai sair perdendo, porque não é só quem está na ponta que vai ganhar, né, mas é quem deu essa possibilidade de ajudar, né, que se permitiu esse gesto, também está ganhando com isso, né, porque ganha, enfim, né, individualmente, né, uma conquista, vamos dizer assim, é um ato, um gesto ético, né, de confiança e, né, de dar a mão, né, estender a mão para o outro, né, quer dizer, uma corresponsabilização pelo mundo, né, sim. pela resolução das coisas, mas também ganha a oportunidade de conhecer outros mundos, de estar em contato com outras pessoas, outras realidades, né, ampliar sua forma de enxergar a vida, né, e eu acho que a gente vê aí grandes exemplos, né, Neca Setúbal, existem vários filântropos de famílias muito importantes no Brasil que fazem um trabalho sensacional e não vejo nenhum deles arrependido de entrar e de se envolver e de procurar genuinamente fazer um trabalho bem feito, né? E acho que essa experiência que a gente tenta levar para as pessoas e para as empresas que estão com a gente, né? Mostrar que é uma relação de ganha-ganha, né? Ganha quem doa, ganha quem recebe, porque quem está recebendo ali está fazendo um país melhor e se está fazendo um país melhor também vai atingir quem fez a doação, vai ficar bom para todo mundo, né? São 10 anos aí no mercado fazendo a diferença. Como é que você gostaria de enxergar essa realidade daqui aos próximos 10 anos, né? Como é que você quer ver tudo isso? Olha, a missão do FI, né, que foi desde o início da Luísa, né, é combater desigualdades, né? Então a gente é ponte para isso, né? Então a ideia é que a gente se torne cada vez menos necessário. Mas até lá, o que eu gostaria muito de ver é que, e é isso, né, que a gente estimula lá, né, que cheguem doadores para a gente, mas que também eles vão funcionando autonomamente, né, que daqui a um tempo a gente nem precise existir como organização para que essas pessoas sintam confiança para entregar ali o seu dinheiro, o seu voluntariado, o seu tempo, e que as organizações sociais elas não tenham que resolver mais problemas estruturais, mas sim fazer os atendimentos necessários à melhoria da vida das pessoas, né? Enfim, para que elas sirvam como uma casa, né? Como uma forma de integração e não só resolvendo, né, os problemas e, enfim, tendo uma dinâmica, uma rotina assim tão pesada, né? Porque quem está na ponta, a gente sabe ali, o gestor da ONG do bairro, ele recebe alguém passando fome, ele tem que entregar uma cesta básica, às vezes ele nem faz aquilo, né? Ele recebe alguém que sofreu um abuso, né, alguma coisa desse tipo, então eles lidam com realidades muito, muito difíceis, né? Então se eles só pudessem entregar aquilo que é a missão da ONG, já seria uma grande coisa sem ter que ligar todas essas questões. Eu achei magnífico isso, porque geralmente é esse gestor dessa ONG ali do bairro, da rua, que faz um trabalho assim de assistência social fantástico, né? Não tem filtro ali naquele momento para ele. Vai chegando, ele só vai direcionando. Talvez para vocês que já fazem esse trabalho tão grande ali, o que chega já é algo que já está peneirado ali, né? Então, realmente é salutar lembrar dessas pessoas que fazem essa linha de frente ali. A gente fala que esses líderes de base são psicólogos, são assistentes sociais, eles são educadores, eles fazem todos os papéis ali, né? Então, conselho tutelar. Exatamente. Eles fazem toda esse diálogo comunitário acontecer, né? E quão às vezes a gente vê assim, né, como a questão de saúde mental dessas pessoas acaba até ficando sobrecarregada, né? A gente sempre fala que quem cuida também tem que ser cuidado, Justo. né? Então a gente fala, olha, toma cuidado, se cuida, né? Você tá aprende a dizer não, saúde, se possível. Exatamente, porque realmente é muito intenso, né? São pessoas que lidam com realidades às vezes que a gente nem imagina. E eu sei um pouco delas, né? Mas eu não estou lá na ponta, né? Então, quando eu estou, eu vejo, né? E eu dialogo. Então, a gente também, no FI, a gente procura ter esse carinho, né? Essa atenção com esse líder que vem falar com a gente, de ouvir. Às vezes fazem reunião com a gente só para conversar. Vocês conseguem dizer não em algum momento? Olha, é muito difícil. Às vezes a gente tem que dizer. E assim, é isso, né? Infelizmente, eu gostaria de ter recurso para doar para todas as organizações que estão na minha base, nem sempre é possível, mas a gente nunca esquece, a gente sempre mantém no radar
porque sempre que aparece alguma oportunidade a gente tenta linkar e a gente registra isso. Olha, tal organização nunca recebeu, o que a gente pode fazer, como que a gente pode atingir, né? Vocês ficam fazendo esse acompanhamento, né, para saber se aquela que está lá cadastrada realmente não recebeu nada e como é que pode mudar essa realidade? Sim, ou se a gente já apresentou para alguém, inclusive pelas nossas redes a gente sempre divulga oportunidades de editais, de outras chamadas, de outros parceiros, né, para que todas as organizações que estão lá no nosso sistema possam ter acesso, né, a financiamento, né, ou possibilidades de captação e capacitação, né, então a gente faz esse trabalho também, né, enfim, para que todo mundo, né, mesmo que não se beneficie diretamente da gente, que se beneficie, né, das notícias, porque a gente chega muita coisa até nós, né, mas já teve nãos também que a gente deu que foi construtivo, assim, né, que a organização estava assim, estava muito complicado, e às vezes um não também a gente já ouviu histórias de, olha, quando vocês disseram não, eu tive que correr atrás, me organizar, e aí a coisa foi e tal. Então, às vezes também tem um lado pedagógico. E é legal, né, esse feedback, né? Acho que é bacana. Bom, para quem está vendo e ouvindo a gente nesse momento, tem uma ONG, precisa de uma ajuda, como é que faz para achar vocês? Temos o site, que é o principal meio, que ali está bem explicadinho, né, o processo, né, www.institutophi.org.br. Tem uma área ali dos projetos, né, uma abinha de projetos. Aí tem lá como funciona a nossa lista e tal, tem o passo a passo do que fazer. Então, eu recomendo muito olhar lá. Também no nosso Instagram e nas redes sociais em geral, a gente publica todas essas oportunidades, né? Enfim, toda a divulgação do que tem de bom no setor, que é o @instituto_fi, né? Então, a gente está lá mostrando as visitas, enfim, tudo que a gente faz. É um lugar bacana para seguir, estar atento. E tem os escritórios, né? Como eu disse, aqui na Itapeva, lá em Ipanema, tem nosso e-mail de contato. Eu já quero conhecer o escritório de Ipanema. Pode ir lá tomar um cafezinho, que tem vista para o mar. Tem uma vista maravilhosa. Sim, é ótimo. Tem a vista para o mar, eu adoro ir lá de vez em quando. Aqui em São Paulo não tem uma vista, mas tem o cafezinho também, pode tomar. Então a gente está sempre aberto a receber a todo mundo. Esse mesmo caminho ali do site é para quem também deseja fazer a doação? Sim, pode mandar um e-mail para o contato ali no site, @institutofi.org.br. Todo dia tem alguém que está de olho ali para conversar. A gente atende, vê quais são as necessidades, o que né, a pessoa, a empresa, a família quer fazer e a gente vai orientando. Se eu tenho só R$100 e eu quero que esse dinheiro vá para alguma ONG, eu consigo fazer essa doação? Consegue sim. Eu acho que pode olhar no nosso site os projetos que a gente atende. Todas as organizações que a gente atende, em geral, recebem doações. E se quiser, pode escrever também para a gente, que a gente aconselha. Mostra lá o que a gente já doou no território que seja de interesse. Mas eu também indico que dê uma volta no bairro, conheça ali o que já tem de associação, que aquela associação na sua esquina ali, do lado da sua casa, com certeza vai estar precisando e vai ser muito bem-vindo. O dinheiro, o tempo, o conhecimento que a pessoa tiver. E se a pessoa não tiver dinheiro também, ela pode ser um voluntário. Exatamente. Se voluntarie, vai lá, pergunta o que precisa fazer, que necessidade tem, o que seria útil, né? Fala a sua formação, o que você sabe fazer, né? Enfim, todas as idades, é possível ser voluntário a qualquer tempo da vida, né? Não há limitação de idade, de gênero, de classe. É possível se voluntariar, enfim, a qualquer momento da vida e é algo que você vai ganhar, a organização vai ganhar. Enfim, é uma relação também de ganha-ganha que todos os atores vão se beneficiar. Né? Agora vou falar de você. Você começou como voluntário? Você fez trabalho voluntário? Já fiz. Eu trabalhei algumas vezes como voluntário para a Cruz Vermelha em situações emergenciais. Legal. Aqui em São Paulo, e eu também me voluntariei numa organização que trabalhava com adoção de animais na Paulista. Legal. Há uns tempos atrás são organizações também, inclusive, né, que muita pessoa tem lá seu pet e tudo, são organizações que sempre precisam muito, resgatam animais maltratados. E geralmente né? Quando a gente pensa em ONG e ajudar, só vem na cabeça pet, né, ONG de animal. E não é isso, tem uma cartela né, de trabalhos que são feitos nesse país. Sim, é sempre... Há né, organizações que trabalham com habitação, com construção social, com meio ambiente, né, com reflorestamento, há tantos temas, né, com saúde, assim, uma infinidade de coisas e eu já trabalhei com isso, mas também, eventualmente, também me voluntario para dar aula, aplicar meu conhecimento que eu tenho das pesquisas que eu já fiz, enfim, acho que há uma gama infinita de possibilidades, né, e explorar elas é sempre bom. E esse voluntariado só mudou, acho que só agregou a tua vida, né, profissional?
Sim, com certeza. Desde que acho que foi uma porta de entrada para esse trabalho que eu desenvolvo hoje lá no FI, né, como coordenador de projetos. E é muito importante porque quando você também está como voluntariado, você entende a visão do voluntário naquela organização, né? Então, tem que saber receber, tem que saber orientar, né? Ter um fluxo de processo, de receber aquela pessoa, explicar como funciona, acompanhar, né? Tá próximo, quer dizer, exige também um trabalho da organização para acolher bem esse voluntário, né? E ele, sendo bem acolhido, ele pode ali ajudar a transformar toda a instituição de maneiras, às vezes, que ele nem imaginava quando ele entrou lá. A gente falou das pessoas que às vezes não têm ali uma boa comunicação ou tem vergonha de expor ali o projeto. Todo projeto é grande, né? Acho que não tem isso de projeto pequeno. Eu não vou atrás porque, imagina, sei lá, eu só cuido de 3 cachorrinhos, 4 cachorrinhos aqui no meu bairro, não vou procurar, não vou pedir ajuda porque eu tenho vergonha. Não é isso, né? Não é por aí o caminho. Sim, não, a gente até recomenda que as organizações, né, criem seus canais de divulgação, né? Isso é muito importante para as pessoas terem visibilidade do trabalho que eles estão fazendo, né? E para que possam, né, chegar até eles, elas, né? A gente entende que às vezes tem causas sensíveis, né? Mas há maneiras de mostrar o trabalho sem expor as pessoas, né? Sim. Sem expor situações que são difíceis, né? Mas colocar de um modo genuíno, né? Quando se comunica de modo genuíno o que se faz, né? A gente dificilmente vai ter alguma coisa, né, que se diga que seja ruim sobre aquilo, né? Então, ter uma sensibilidade, ter uma comunicação genuína é fundamental para que engaje as pessoas a doarem, a conhecer o projeto, né? Então, hoje em dia no mundo das redes, né, no mundo que a gente está super conectado, isso é muito importante que a organização tenha uma boa estratégia de comunicação, tenha uma forma de se colocar no mundo, né, para ser conhecida, né? Bom, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você falasse então mais ainda para quem está em casa, fizesse um convite para todo mundo conhecer o site e se tiver algum projeto, se associar com vocês aí para ter esse trabalho fantástico. Bom, eu agradeço muito pela oportunidade, foi muito legal o papo. Reforço, né, quem quiser conhecer o FI, www.institutofi.org.br, no Instagram @instituto_fi. A gente está lá sempre divulgando possibilidades de conhecer, se engajar, enfim, se aventurar por esse mundo, né, do terceiro setor e das organizações sociais. É uma jornada que eu diria que uma vez começada, dificilmente a pessoa se arrepende e volta atrás. Então, convido todo mundo a fazer a sua parte, né, seja como puder, da forma que for melhor e do tempo que estiver disponível, mas não deixem de fazer, é muito importante. Sucesso e sempre que tiver alguma novidade, vem dividir aqui com a gente. Claro. Olha, eu já vou seguir ali nas redes sociais. Faça o mesmo, você também, se você tem um projeto aí na tua cidade, ou no teu bairro, ou na tua comunidade, está precisando de uma ajuda, de uma assessoria, não sabe nem para onde começar, mas tem boa vontade, né, quer arregaçar as mangas aí, fazer a diferença no nosso país, fica à vontade, é só procurar o Instituto FI, tá bom? A gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela tua audiência e também pelo teu carinho. Eu já te convido aí para um próximo encontro. Até lá!